Olá, eu sou a Ru Dias, do Perplexidade e Silêncio, e hoje eu vou falar sobre 3 livros de que eu gosto bastante e que outro dia eu estava pensando e percebi que eles têm vários pontos em comum. Então hoje eu vou falar sobre 3 livros que tratam de uma temática central muito parecida, que é o sentimento de não pertencer, que a gente tem quando é adolescente, quando a gente é mais novo, lá pelos 16, 17 anos, sei lá, eu tenho quase 30, às vezes tenho isso ainda. Eu acho que isso é um sentimento comum a quase todo mundo, eu pelo menos tenho isso sempre. E esses 3 livros tratam desse assunto. Então, os 3 livros de que eu vou falar hoje são Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi escrito por Goethe em 1774, O Apanhador do Campo de Centeio, de J.D. Salinger, de 1946, e o meu amado livro preferido, que eu falo dele de vez em sempre, As Vantagens de Ser Invisível, do Chbosky, que é de 99. Embora o filme tenha saído só recentemente, né, o livro é de 99. Bom, então para quem não conhece cada uma dessas obras, eu vou fazer um resumo bem pequenininho de cada uma, só para vocês se situarem. Então o primeiro, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, esse livro ele é o marco do começo do romantismo, antes de mais nada. Foi o primeiro livro classificado como da época romântica, oficialmente, na literatura. Então, consequentemente, ele é bem rebuscado, né, que é uma característica da época, bastante trágico. E o livro fala dos sofrimentos do jovem Werther, obviamente, que ele tem um amor platônico não correspondido. E ele desabafa esse amor não correspondido em cartas para um amigo dele chamado Wilhelm. Então, no começo, a primeira parte do livro é só uma pura dor de cotovelo mesmo, que o amor dele não é correspondido, mais nada. Mas na segunda parte do livro, o Werther fica mais filosófico e mais em crise existencial, e aí começa a ficar um discurso um pouco mais interessante. O segundo livro, que é O Apanhador do Campo de Centeio, que eu venho falando dele com frequência aqui no blog, porque foi a minha nova descoberta de livro genial dos últimos tempos. Ele conta a história de um final de semana na vida do Holden, que é um adolescente de 16 anos, que foi sendo expulso de várias escolas, e nesse final de semana que ele relata no livro, ele conta como que foi a expulsão da última escola dele, o que ele ficou fazendo no final de semana. E o Holden é um personagem extremamente carismático, eu não canso de falar isso, porque ele é muito fofo. Apesar dele ser sensível e dele ser muito melancólico e ter bastante coisa triste no meio do discurso dele, ele é muito engraçado. Então é uma leitura que vale muito a pena. E por fim, As Vantagens de Ser Invisível é narrado pelo Charlie, que escreve as suas experiências em cartas para um destinatário desconhecido, que a gente não sabe quem é. E ele fala sobre temas muito profundos nas cartas dele, como traumas de infância, a internação psiquiátrica, crises de angústia, enfim. Mas ele escreve de uma forma bem sutil e bem discreta, quase não dá para perceber que ele está falando de assuntos tão delicados assim no livro. O Werther, dos Sofrimentos do Jovem Werther, ele não consegue lidar com a crise dele, com a melancolia dele, tanto que o final difícil, a leitura também vai se tornando um pouco difícil conforme o livro vai terminando. Em contrapartida, tanto o Holden, do Apanhador do Campo de Centeio, e o Charlie, das Vantagens, eles são mais, não diria otimistas, mas eles lidam com os conflitos deles de um jeito um pouco mais positivo, ou eles tentam tirar alguma coisa de construtivo dali. O Holden, principalmente, ele tenta ver a beleza em cada pequena coisa que existe ao redor dele, mesmo quando ele está muito deprimido. Então, eles transmitem uma mensagem um pouco mais positiva, na minha opinião. Além disso, lógico, a linguagem entre os 3 é completamente diferente, e é isso que deixa legal, porque pela linguagem, pelo vocabulário usado em cada livro, a gente percebe claramente de qual geração está se tratando. Nos 3 livros, a personagem principal é um adolescente na faixa dos 15 aos 17, 18 anos no máximo, mais ou menos. E os 3 são muito sensíveis, são meninos, adolescentes diferentes dos outros ao redor deles. Os 3 são bastante melancólicos também na forma como eles veem o mundo, na forma como eles percebem as relações que eles têm com os pais, com a família, com os amigos. E eles não se adequam à realidade que está ao redor deles. Então, seja o amor platônico do Werther, ou as expulsões de escola do Holden,
ou A Família, do Charlie. Os três têm uma realidade externa que parece que existe para deixar claro o quanto eles são diferentes. E lógico, eles sofrem com isso. Cada um à sua maneira, mas os três sofrem mais ou menos com a mesma coisa. E os três livros, eles falam de sentimentos que são, acho que comuns, que é solidão, abandono, frustração, desespero com o futuro, confusão com o futuro, não saber o que fazer direito da vida, esse tipo de coisa. A questão é que eles vivem essas tragédias do período deles como se fossem tragédias absolutas mesmo, como se fosse uma época da vida que nunca fosse terminar, como se fosse uma coisa completamente definitiva, sem volta, sem fim. É um sentimento muito absoluto mesmo, é isso que deixa tão sufocante para eles, as experiências que eles vivem. Outra semelhança é que os três livros falam de um determinado momento da vida das três personagens. A gente não sabe o que aconteceu depois, e a gente só pode, ou o que aconteceu antes, desculpe, e a gente só pode deduzir o que aconteceu depois. Então, pra gente saber a história de vida das três personagens, a gente tem que deduzir pelo que eles estão contando. Não tem nenhuma digressão no livro, é sempre contando o momento presente. E a outra semelhança dessas três narrações, como eu disse, conta um determinado momento da vida dos três, e eles se focam em experiências cotidianas. Se a gente parar para analisar, não tem nenhum grande acontecimento nas narrações. São vários pequenos acontecimentos que eles vão narrando, pequenas coisas que vão acontecendo com eles. E é como se eles tivessem uma abertura para perceber o que está acontecendo ao redor deles muito maior do que a nossa, porque eles percebem tudo. A forma como as pessoas falam, as palavras que elas usam, as coisas que acontecem, os eventos, enfim. Então a história ela é toda focada nesses pequenos acontecimentos. E um leitor mais desatento, ou um leitor que não goste desse tipo de coisa, não vai perceber as sutilezas que tem na narração. Porque muito do que é falado pra gente, leitor, sobre essas personagens vem dessas sutilezas. Então não é nada muito descarado, nem dado de presente pro leitor. Você tem que ir entendendo. É quase como se você tivesse que ser tão melancólico e tão sensível quanto as próprias personagens para entender o que elas estão vivendo ali naquele momento. Por exemplo, tem uma passagem do Apanhador do Campo de Centeio que o Holden fica discorrendo sobre a mala de viagem que o colega dele de quarto tem e ele não. Se você ler só essa passagem, ou se você não presta muita atenção, você fala, gente, mas que perda de tempo ficar falando disso, não tem nada a ver com nada. Mas não tem um monte de significado ali no meio dessa narração. Então, é uma leitura que precisa gostar mesmo, senão essas coisas se perdem e, consequentemente, a profundidade da história também se perde. Enfim, as três obras são epistolares, ou seja, elas foram escritas no formato de cartas, né? De epístolas, que foi um pouquinho do que eu falei no começo. Então, as três têm a mesma estrutura narrativa. As três personagens têm muitas crises de angústia e de ansiedade. E eles tentam lidar com isso da melhor forma possível, mas nenhum deles sabe exatamente o que tem para lidar com isso de uma forma mais adequada. Os autores exploraram assuntos que são muito sérios de um jeito muito suave, e isso é legal pra caramba. Acho que poderia existir mais livros e mais obras que tratassem desses assuntos dessa forma. Se essas obras proporcionarem algum tipo de alívio ou de ajuda para quem leu, putz, isso vale mais do que ter ganhado dinheiro com um filme famoso, com Emma Watson, por exemplo. Pelo menos eu imagino que os autores sintam um pouco isso, né? Eu acho que esses três livros, eles na verdade eles poderiam ser vendidos num box, assim, porque é como se eles fossem uma série, sabe? Como se fossem vários livros de um mesmo assunto. E recentemente eu li um outro livro que eu até nem tinha pensado em falar aqui no vídeo, mas que também é um pouco parecido, que chama A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu até fiz um post no blog recentemente sobre ela, que também é mais ou menos a mesma coisa, um diário, um fim de semana na vida de uma garota, as dificuldades de ser adolescente e tudo mais. Mas eu acabei não trazendo porque a personagem é feminina, porque foge um pouquinho desse padrão que eu comentei nos outros livros. Mas é um livro também que segue esse mesmo caminho, para quem gosta desse tipo de leitura eu também recomendo. Os três livros eu acho que o As Vantagens é o mais profundo de todos e é o que explora a melancolia e a dificuldade com as coisas de um jeito mais profundo. Então, obviamente, acaba sendo o meu preferido, mas os outros dois também são muito bons. Eu imagino que alguns desses livros vocês já tenham lido, e se vocês não leram os três, eu recomendo que vocês leiam, porque é bastante interessante. Então,
Espero que esse vídeo também desperte em vocês a vontade de ler algumas dessas obras. E caso surja algum outro tema que eu acho interessante falar em vídeo e não em post, eu volto aqui depois. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de falar isso no final dos vídeos, porque eu não sou muito boa me vendendo, mas vou tentar. Então se inscrevam no canal, curtam minha página no Facebook, leiam os posts, comentem. Eu fico muito feliz quando vejo o pessoal participando aqui, porque aí eu sinto que eu não estou falando sozinha. Obrigada, gente. Tchau.